Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pela oportunidade de termos o pastor aqui conosco. Sabemos que o Senhor deu uma palavra profética direcionada ao povo de Deus aqui, da Luz para os Povos de Bom Jesus, aqueles que estão aqui hoje. Senhor, e agradecemos ao Senhor essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a igreja que hoje vai estar sem ele lá em Buriti. Que o Senhor derrame unção, graça, poder, autoridade, milagres, sinais, maravilha, conversões em nome de Jesus. E que o abençoe aqui também, como o Senhor vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, fica à vontade. O horário nosso é até 8 horas. Se quiser passar uns minutinhos, assim, até 10, pode. Certo. Pai do Senhor, meus queridos, a graça e a paz. Sou de Buriti Alegre. Eu costumo dizer que lá é chamado Coqueiro Feliz. Amém? É uma cidade maravilhosa, de um povo muito bom, uma cidade pacata. Restaurante fecha na hora do almoço, mas claro que é brincadeira minha. Amém, queridos? Mas é um prazer enorme estar aqui na igreja que o bispo comanda, e falar com o bispo ouvindo é algo assim, estou até tremendo aqui. Mas, queridos, é um prazer enorme. Veio comigo aqui o irmão Francisco, que está comigo, é um fiel escudeiro. Pode ficar de pé, irmão Francisco. Não é só eu que vou pagar o mico, não. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Então, queridos, o bispo me falou, me convidou para trazer uma palavra, e eu fiquei pensando até que Deus colocou algo no meu coração. E eu quero compartilhar conhecimentos, experiências. E como pastor, nós temos muito tempo lidando com famílias, lidando com situações de famílias. E eu espero poder contribuir com a sua família, amém? Glória a Deus, amém. Mas qual é a vontade de Deus para a nossa família? Qual é a vontade de Deus para a minha família, para a sua família? E eu quero ver um texto com os irmãos muito conhecido, João 10:10, amém? João 10:10. E eu gostei muito daquela foto minha, né? Depois você me passa, que eu vou passar lá na igreja, que eu fiquei bonito demais, amém? João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem quer ter vida e vida em abundância? Glória a Deus. Jesus veio para que a sua família, a minha família, tivesse vida e vida em abundância. Mas uma pergunta nós podemos fazer: será que as famílias têm experimentado essa vida abundante? E se não tem experimentado, por que não tem experimentado uma vida abundante? Será que eu tenho vivido essa experiência de uma vida abundante? De uma família que vive uma vida abundante? E o tema nessa noite da minha palavra é: enquanto família, como podemos viver vida abundante? Enquanto famílias, como podemos viver uma vida abundante? Abundância, segundo o conceito do mundo, eu coloquei aqui, é ter uma vida com uma abundância de recursos desse mundo. Quando você fala assim: olha, fulano tem uma vida boa, né? Fulano tem uma vida boa, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Não, ali sobra, ali é uma abundância de dinheiro, de riquezas. Mas Jesus, ele está falando de vida abundante, em uma abundância de recursos nesse mundo, ou Jesus está falando algo completamente diferente e novo? Vida abundante, segundo o conceito de Jesus, é uma vida abundante de recursos nos céus, amém? Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão,
está preparado para você, nos céus, infinitos recursos, para que você tenha na terra uma vida abundante. Glória a Deus. Você sabia disso? Vou dar um exemplo simples. Jesus, quando foi preso, antes de ser preso, ele estava onde? No Getsêmani. E aí, os soldados vêm para prender Jesus. E dos discípulos só tinha Pedro com uma espada, não é isso, bispo? E quando os soldados começaram a pegar Jesus, Pedro saca a espada e diz: graças a Deus, Jesus está com sorte que eu tenho uma espada aqui agora, e agora eu vou poder ser uma providência na vida de Jesus. Pedro deve ter pensado: ainda bem que eu trouxe a minha espada, ainda bem que agora eu vou ser um recurso na vida de Jesus. E ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, pega a orelha, coloca no lugar, faz uma cirurgia ali, e eu acho que foi até plástica, deve ter ficado mais bonito do que era, porque Jesus não faz nada pela metade, amém? Fala para o seu irmão assim: por isso você é tão bonito. Jesus não faz nada pela metade, amém? Então, queridos, Jesus pega a orelha, coloca no lugar. Mas Jesus, ele fala uma coisa para Pedro que me chama a atenção. Mateus 26, 53, abra lá. Olha só, uma pergunta que Jesus faz para Pedro, e essa pergunta me chamou muita atenção. Mateus 26, 53, é isso daí. Olha só: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava falando: ó Pedro, esse recurso que você está trazendo para mim, dessa espadinha mal amolada, não é o recurso abundante que eu tenho, porque o recurso abundante que eu tenho vem dos céus. E se eu rogar ao meu Pai agora, Ele vai mandar nesse momento 12 legiões de anjos. Sabe quanto que dá? 72 mil anjos. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que quando você está andando numa rua escura, quando você está andando numa situação de dificuldade, você tem um recurso. Você pode dizer: Pai, manda aqui agora uma legião de anjos. Diga para o seu irmão: você não precisa ter medo não. Você não precisa desejar que a viatura passe naquele momento, ou que algum homem surja, um homem muito forte. Você tem anjos a seu dispor. A Bíblia diz que eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas por que nós não usufruímos dessa vida abundante? Porque nós às vezes não sabemos o quanto de abundância no céu estão reservadas para nós. Às vezes na família nós não sabemos o quanto Jesus preparou, o quanto de abundância Ele veio trazer, e nós ficamos sem experimentar essa vida abundante como família, porque nós não tomamos posse dessas bênçãos que Deus tem reservado para nós. Jesus fala: não tende porque não pedis. Fica lá sofrendo, passando por uma dificuldade e não pede. Não pede por quê? Porque não sabe que tem, ou se esqueceu que tem uma vida abundante preparada, não na terra, não de recursos na terra, é para a terra. A vida abundante é para a terra. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham aqui uma vida abundante. A vida abundante chegou, mas muitas vezes nós não sabemos ou nem lembramos o quanto está preparado para nós. Tem muita coisa preparada nos céus, mas tem muita coisa esperando um pedido nos céus para cair na terra. Jesus, Ele viveu uma vida abundante, porque quando Ele precisava, Ele sabia onde buscar. Quando Ele precisava, Ele sabia onde estava a abundância.
E muitas vezes nós sofremos porque não meditamos nisso. O quanto está preparado para mim, o quanto está preparado para você. Amém? Enquanto família, se queremos viver uma vida abundante, precisamos aprender onde está a nossa fonte de recurso. Vamos ver um outro salmo, Salmo 121, verso 1 e 2. Abra lá. Quantos bereanos nós temos aqui? Amém? Confere aí na sua Bíblia. Salmo 121, verso 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Diga para o seu irmão, para onde você tem olhado, meu irmão? Onde você tem buscado recurso? Você tem buscado nos homens desse mundo? Você tem buscado na ciência? Você tem buscado, mas você tem olhado para os montes? O salmista diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Estamos olhando às vezes para o lado errado. Muitas pessoas entram no caminho certo, mas vão para o rumo errado. Se você for para Goiânia, você pode ir por aqui, por Itumbiara, não pode? Dá para ir. O caminho é certo? É. Mas se você for para o lado de São Paulo, você está no caminho certo, mas indo para o rumo errado. E tem muita gente no caminho certo, mas está olhando para o lado errado. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que existem recursos para nós disponíveis, e não são poucos nos céus. Os recursos da terra são poucos, mas os dos céus são enormes. Olha o povo de Israel, um povo que teve que depender dos recursos do céu. Quer um lugar onde não tem abundância? É no deserto. Pensa num lugar sem abundância. Não tem água, não tem chuva, não dá para plantar soja, nem cana de açúcar. É um lugar onde não tem nem sombra direito tem no deserto. Mas não faltou nenhum recurso durante 40 anos para um povo que dependia do recurso que veio do céu. Amém? O recurso veio do céu. Tinha tanto recurso, irmãos, que o maná, quando caía, Moisés teve que falar: não pegue mais do que é necessário. Ora, então sobrava muito. Todo mundo podia pegar o dobro que tinha, mas era para pegar só uma quantidade. Então vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, o recurso do céu, quando cai na terra, sobra. Amém? Sobra. Queridos, era tão impressionante que o sapato não envelhecia. Acredito que as mulheres achavam esse negócio muito ruim, porque mulher costuma ter assim 30, 40 pares de sapato. Algumas, né? Parece até uma centopeia, não vi tanto pé. Mas sabe, irmãos, brincando é claro, a roupa não envelhecia, o sapato não envelhecia. Iluminação grátis, porque a coluna de fogo vinha, descia dos céus e iluminava todo o lugar. Recursos dos céus. De dia uma nuvem parava sobre eles e fazia sombra. E a gente pensa que o paraíso era na terra prometida. Ali era o lugar do milagre ser visto todo dia. Quando chegou na terra prometida, que eles começaram a viver do recurso da terra, o milagre acabou. O milagre parou, pastor. O maná deixou de cair, o sapato começou a envelhecer, as roupas começaram a rasgar. Eles tiveram que trabalhar para lavrar a terra e colher. Mas enquanto eles viviam do recurso dos céus, eles descansavam. Fala para o seu irmão: meu irmão, quem vive e aprende a viver uma vida abundante,
dos recursos do céu é uma pessoa descansada. Amém, querido? Glória a Deus. É uma pessoa descansada. Não tem crise. Ah, acabou. Deus proverá. Oh, glória. Amém, querido? Um dia chegou um casal lá na igreja e falou: pastor, nós precisamos conversar com o senhor. Nossa filha está no mundo, está fazendo coisas e nós estamos muito ansiosos, muito angustiados. Pastor, eu não estou dormindo, minha mulher não está dormindo, nós olhamos para a situação, não vemos saída, não vemos o que pode acontecer. E eu disse para eles: e a ansiedade de você está ajudando no processo? Disseram: não, acho que não. Então vocês estão agindo de forma errada. A ansiedade não vai ajudar a melhorar em nada. Mas tem uma coisa que ajuda a melhorar: a fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu disse para eles, citei um versículo que está em Efésios 3:20. Abra aí e veja. Embora que muita gente nem abre porque tem no telão, lá na igreja aconteceu isso. Mas, de passagem, a minha foto está bonita. Põe de novo, irmão. Eu gostei. Olha só como é que eu estou simpático. Amém? Põe aí, pois aí. Pode. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu falei para ele: irmão, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. A sua ansiedade não vai inspirar sua filha. Para de ficar ansioso. O que vai inspirar sua filha é uma atitude de fé. Tenha fé que Deus é poderoso. Você pediu, e o que Deus vai fazer? Infinitamente mais, porque no céu o recurso é grande. Amém? O recurso que nós temos no nosso Deus e através da fé é impressionante. Está vendo como que a gente precisa olhar para o rumo certo? E às vezes com família, quando acontece um problema, nós ficamos ansiosos, preocupados. Aonde está na Bíblia que é para a gente ficar preocupado? A Bíblia te manda ocupar. Então eu me ocupo com pegar esse copo d'água. Alguém aceita? Mas com o amanhã eu não me ocupo, eu me preocupo. Em Mateus 6,34 diz que basta cada dia o seu mal. O mal de ontem passou. Não dá para se ocupar com ele, nem se preocupar com ele, mas dá para sofrer com ele. Muita gente tem depressão porque ele está preso a algum mal do passado, que ele se ocupa com ele, se preocupa com ele até hoje, e é uma coisa sem solução. Passado, passou. Amém? Diga para o seu irmão: passado, irmão, tem que ficar no passado. Diga assim: ufa, ainda bem que passou. Amém? Passado, passou. O presente você se ocupa, e o futuro você se preocupa. E o Senhor disse: basta cada dia o seu mal. Fala para o seu irmão: para de viver preocupado. Entrega nas mãos de Deus. Amanhã, na hora que você acordar, fala assim: vou ver o que tem no dia de hoje. O mal de ontem passou, vamos ver se tem algum mal hoje. E os que tiver eu vou enfrentar e vou vencer. E quando for 5 horas da tarde, graças a Deus. Amém? Então o Senhor, eu disse para eles: irmãos, existe uma infinidade, uma abundância de coisas que Deus tem para nós,
mas nós temos que olhar para os céus, temos que olhar para os montes e saber que o nosso socorro vem dos céus. Amém? Quando você vê uma pessoa ansiosa por qualquer coisa, que seja problema financeiro, que seja política, que seja qualquer coisa, pode saber, ele está dependendo mais dos recursos da terra do que dos recursos do céu. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz: andeis ansiosos por isso ou por aquilo. Pelo contrário, nós temos lá na terça-feira um grupo de ajuda a pessoas com ansiedade, e a gente tem ministrado a palavra de Deus para gerar fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo. E se você tiver fé que Deus tem recursos insondáveis para você, você vai procurar em Deus. Amém? Você vai procurar em Deus. Segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que para experimentar uma vida abundante, eu e a minha família, nós precisamos entender a seriedade das alianças que nós fazemos. Sabe essa aliança que você tem aí com a sua esposa? Diga, isso é um negócio muito sério. Filhos, sabe essa paternidade? Isso é algo muito sério. Filhos de Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Sabe, essa aliança com Jesus é algo muito sério. E se nós queremos viver uma vida abundante como família de Deus, como família de homens, nós precisamos, queridos, aprender a valorizar a aliança, as alianças que nós temos, porque não é somente o homem que é testemunho das alianças, mas Deus é testemunha das alianças. Amém? Eu sou testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Agora, me chegou um casal um dia desse, casal que havia desviado, e o irmão chegou para mim e confessou e falou: pastor, estou aqui porque eu preciso de libertação. Falei: o que é, meu irmão? Eu estou em adultério, estou adulterando, não consigo deixar, eu acho que é muito capeta sobre a minha vida, e eu quero largar, mas não dou conta, e tal. E ele falou, aí a mulher começou a falar, falou para mim assim: pastor, eu quero que ele tome uma decisão, ele tem que tomar uma decisão, se ele me ama, ele fica comigo, se ele ama ela, então ele fica com ela. Eu falei: ele não precisa tomar decisão, ele precisa simplesmente honrar o compromisso que ele fez com você. Ele não tem poder de decisão. Esse poder ele perdeu no dia que casou com você, porque ele prometeu honrar, respeitar até que a morte nos separe. Amém, queridos? Diga comigo: eu preciso aprender a encarar com seriedade as minhas alianças. Mas tem os engraçadinhos que falam: não, pastor, mas eu, quando a gente casou, eu nem fiz voto nenhum, nem falei nada, não falei em honrar, em respeitar e amar. E muita gente pensa que amar é o que segura o casamento, e eu descobri que não. Porque se o amor segurar o casamento, para que então a gente vai prometer amar, respeitar, honrar até que a morte separe? Já vi muita gente amoroso, aquele casal que você olha assim, é amor puro, que ele está destilando assim nas mãos, nos braços, para todo lado, uma paixão, um amor grande, você fica até com inveja, fala assim: nossa, né? Mas logo o casamento não avança. Por quê? Porque o compromisso da aliança não existe. O que segura o casamento é o compromisso, porque na hora que vem a doença, né? Na hora que vem a doença, eu vou ficar firme, porque eu tenho um compromisso feito diante de Deus.
Na hora que vem, eu até conversando com o irmão, falei: irmão, eu tenho certeza que se você adoecer, sua mulher cuida de você até você morrer. Agora, você cuida dela até ela morrer? Você vai honrar o compromisso que você fez diante de Deus? Então, queridos, não tem escolha. Quando eu me casei, eu fiz a minha escolha, e essa escolha até que a morte me separe da minha esposa. E o que vai manter é eu ter esse compromisso firme diante de Deus, porque Deus é testemunha da minha aliança. Quem concorda, diga amém. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender. Aí tem aqueles que dizem: eu não prometi nada. Olha, quando você vai comprar uma coisa no supermercado, você tem que prometer antes de levar as coisas para o dono do supermercado que você vai pagar ele? Ou o ato de compra já presume que você vai pagar? Presume que você vai pagar. O ato de se unir à sua esposa presume que você vai ser fiel até que a morte o separe. Presume que você vai cuidar dela, amar ela, ficar com ela e ser fiel, porque você tem um compromisso com ela até o fim. Um dia desse, uma irmã comprou uma casa, e o rapaz que vendeu a casa para ela, depois do outro dia, depois do negócio pronto, chegou lá e falou para ela assim: olha, ela chama Diva, e a irmã Diva, ele virou para ela e falou assim: olha, tem um rapaz que me ofereceu 5 mil a mais, e eu vim aqui saber de você. Ela falou assim: olha, quanto a você eu não sei, eu sou uma mulher que cumpre aquilo que eu prometi. Eu sou uma mulher que honra o meu compromisso. O que eu falei eu vou cumprir. E você, como homem, vai cumprir o seu compromisso? Então uma mulher pode chegar para o marido e falar assim: ó, negão, ó, rapaz, se você não é homem para cumprir o seu compromisso, eu sou mulher para ficar até que a morte nos separe. E não tem essa conversa fiada, você não tem mais escolha não, é eu e eu. Se você não quiser mais, trate um jeito de morrer, porque eu quero continuar viva. Oh glória, fala Jesus, amém. Deus abençoe, amém. Elas acham bom, pastor. Amar na riqueza, na pobreza, na feiura. Na verdade não existe ninguém feio, sabia disso? Existe umas belezas mais agressivas um pouco. Brincadeira. Falo brincadeira, senão vocês vão achar que é verdade. Outro exemplo. Quando você nasceu, agora aqui algo muito sério. Quem aqui nasceu de uma mulher, levante a mão. Todo mundo, brincadeira de novo, né? Mas queridos, quando você nasceu, né? Você nasceu ali com 2, 3 anos, na hora que começou a falar, com uns 4, 5, 6, sei lá, tem gente que fala cedo, né? Você falou assim: seu filho, pastor, vamos pegar porque está, né? Ele falou assim: papai, eu prometo honrar o Senhor todos os dias da minha vida, o Senhor e a minha mãe. Ele te prometeu isso? Nunca. Mas ele não precisa prometer, porque quando ele nasceu, essa promessa ele já vai ter que cumprir. Deus já estabeleceu que ele tem uma aliança com você, ele vai ter que cumprir. Não tem esse negócio, eu quero ou não quero. Não, tem esse compromisso, é só cumprir, pronto, só tem isso para fazer. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo por quê? Se nós quisermos viver uma vida abundante, nós precisamos entender a seriedade das nossas alianças. Não tem uma decisão. Quer ver outra coisa? Quando a pessoa diz: eu vou largar de ser crente. Eu vou largar de ser crente. Está ficando doido? Você fez um compromisso com o autor, com o Deus Todo-Poderoso, que é dono de tudo, e você agora simplesmente vai abandonar o Senhor? Vai dizer: eu não tenho mais aliança contigo?
Quero te dizer que quando você aceitou Jesus, você diz: a partir de hoje eu sou teu servo. E servo é uma palavra muito bonita para os dias de hoje, mas o nome é escravo. Eu estou agora aqui para fazer a tua vontade. Não é mais a minha vontade, mas a tua vontade. E eu não vou me apartar do Senhor até que a morte nos una. Eu vou ser fiel até o fim. Quantas pessoas nós temos aqui que estão dispostos a honrar os seus compromissos, as suas alianças, amém, irmão? Não pode mentir não, amém? Temos que estar dispostos. Se queremos viver uma vida abundante, dessa vida que Jesus prometeu, nós precisamos estar dispostos. O texto de honra pai é Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quer morrer cedo? Começa a desonrar pai e mãe, vai morrer cedo. Quer morrer velhinho? Só abrindo parênteses aqui, irmãos, esses cabelo branco é de família, tá? Eu tenho só 56 anos de idade, novão. Mas um dia desse lá na igreja, uma senhora sem noção, sem noção, ela virou para uma irmã da igreja e perguntou assim: essas meninas aqui é neta do pastor? Não, são filhas dele. Uai, mas a filha dele não é aquela outra? Apontou para a pastora. Não, aquela é a mulher dele. A mulher dele? Mas a mulher dele não é aquela outra, não. Apontou para uma senhora de 70 e tantos anos de idade. Irmão, me deu uma raiva, a vontade de expulsar essa irmã da igreja, mas não pode fazer um negócio desse, é pecado. Falei: gente, vou ter que fazer igual o bispo, pintar o cabelo. Depois a gente conversa, você me dá o nome da tintura. Você é discípulo do apóstolo, você deve estar pintando também, porque não tem cabimento. Brincadeira, amém, irmãos? E a tinta é boa. Outro exemplo, né? Se nós queremos, diga comigo: se eu quero ter uma vida abundante e que a minha família tenha uma vida abundante, eu preciso ter compromisso sério. Sabe, quem conhece a história do porco e da galinha? Diz que o porco virou para a galinha, você conhece? O porco virou para a galinha e falou assim: vamos fazer um negócio nós dois? Ela falou: topo. O que nós vamos montar? Vamos montar um pit dog. A galinha falou: estou dentro. Eu entro com os ovos e você entra com o toicinho. Ou seja, a galinha estava envolvida no negócio, mas o porco estava comprometido até o toicinho. Então vira para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, nos seus compromissos tem que ser até o toicinho. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a figura? Tem que ser até o toicinho. Então se o camarada quiser sair, minha irmã, você fala: meu filho, é até o toicinho. É até o toicinho, meu filho. Tem essa conversa não. Acabou, o dia da decisão acabou. Foi quando você falou sim, acabou. Agora até os ossos. Tem que editar, né? Comeu a carne, agora rói os ossos. Agora até os ossos. Amém, queridos? Terceira coisa, para experimentar uma vida abundante como família, eu preciso ter uma fé de qualidade. Amém? Uma fé de qualidade. O que é uma fé de qualidade? Jesus, ele comentando com os discípulos, disse para os discípulos: vocês são homens de pequena fé, ou às vezes ele dizia de pouca fé, ou seja, crente bully, de pouca fé. Mas Jesus não estava falando, queridos, aqui no sentido de largura e nem de altura nem de largura. Jesus estava falando de maturidade. Maturidade na fé. Uma família com fé imatura não conseguirá experimentar uma vida abundante. Precisamos ter fé.
Mas como posso medir a minha fé? Já que a fé é a vitória que vence o mundo, como que eu posso medir a fé de alguém? Pela coreografia no culto? A coreografia engana muita gente. Diz que um homem foi suicidar e estava em cima do prédio, e quando ele olhou para baixo tinha um senhor só com os cotocos e dançando. E ele olhou aquilo e falou assim: não é possível, olha que loucura que eu estou fazendo. Vou lá. E chegou para o homem e falou assim: moço, o senhor salvou minha vida. Eu ia para o lado do prédio, quando vi você dançando, faltando os braços, ele falou assim: estou dançando não, estou tentando coçar as costas. Amém? Gente, eu gosto de brincar, eu acho bom. Fala para o seu irmão: você tem um sorriso lindo. Muito bom, muito gostoso. Mas como que eu posso medir a minha fé? Como que eu posso medir a fé de alguém? Aqui é como Buriti Alegre. A gente vai muito no recurso chamado Itumbiara, lá em Buriti. Aqui também, pelo que eu sondei, muita gente vai no recurso, né? O pastor Rubens fala assim: Buriti Alegre é um bairro afastado de Itumbiara. Aí, e quando eu chego às vezes lá, ele fala assim: vem no recurso? Vim no recurso. Mas imagine, o bispo vai para Itumbiara e um irmão chega e fala assim: bispo, amanhã o senhor vai em Itumbiara? Vou. Não, bispo, então o senhor vai me dar uma carona. Na hora, vou passar 7 horas lá na sua casa. E ele vai para casa, chega lá, a mulher pergunta: e aí, conseguiu o carona? Consegui, o bispo vai me levar. Agora, estou tranquilo, despreocupado, descansei. Mas se ele não confiar no bispo, não tiver fé no bispo, o que ele vai fazer? Ah, bem, o bispo falou que me leva, mas estou acreditando não. Eu vou procurar ver se eu acho um outro recurso, porque eu não estou pondo muita fé não. Ou seja, quando nós entregamos algo para Deus e não descansamos, nós estamos dizendo: Deus não é confiável. Já vi muita gente entregar coisas para Deus. Senhor, eu te entrego esse problema. Continua preocupado com o problema. Está dizendo: Deus não é confiável. Diga para o seu irmão: quem confia, quem tem fé, descansa. Amém? Sabe qual é o sinal de uma vida abundante de fé? É uma vida de descanso. Quem gosta de descansar aí? Quando você vai de férias, que a pessoa passa a ver você na rede e fala assim: vidão, hein? Por quê? Porque você está descansando. Alguém aqui, quando tira férias, vai capinar? Vai? Isso não é férias, isso é tormento. Lá na igreja eu morei muito tempo na fazenda, na roça. Aliás, na beira da roça, porque na roça é terrível. Mas, e às vezes eu brinco, eu falo assim: irmão, você sabe que tem dia que me dá vontade de capinar? O irmão fala: é pastor, é. Eu fico quietinho esperando a vontade passar. Que a passa, eu falo: ufa, ainda bem que passou essa vontade. Sabe, irmãos, quando a gente tem fé, a gente vive uma vida de descanso. E Deus quer que você descanse, sabia disso? Salmo 127. Vamos abrir lá? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto? O que é dormir, irmão? Descansar. Não é que enquanto você está dormindo não quer trabalhar e Deus está dando, não. Não é nesse sentido. No sentido que Deus quer que nós descansemos nele, que nós usemos o recurso do céu para descansar. Agora, eu só descanso quando eu tenho realmente uma fé de qualidade, uma fé madura. Quando eu creio que o bispo vai me levar, então eu falo assim:
estou de boa. Consegui minha carona, agora eu posso descansar. Mas quando eu não tenho fé, eu continuo cansando. Eu continuo preocupado, eu continuo angustiado, eu continuo correndo atrás. E o texto diz que o Senhor quer que nós aprendamos a descansar. Outro texto também importante é Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Quem está cuidando desse negócio? Ah, você então. Olha o meu olhar para você. O que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, descansará à sombra do Onipotente. Amém? Está até aí, meu querido. Descansará. Jesus, ele fala de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem gente que está longe do esconderijo do Altíssimo, porque está cansado, ainda não achou o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O próximo texto ele diz: e sob as suas asas estarás seguro. E eu quero fazer uma conexão com o versículo que está lá em Lucas 13, verso 34. Abra lá, vamos fazer essa conexão. Lucas 13, 34. Olha só o que Jesus fala. Jerusalém, já pôs lá? Isso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quisestes. Você é servo? Vem cá. Pode, bispo? Você me empresta ele? Francisco? De Francisco para Francisco. Meu irmão, Deus abençoe. Amém? Imagine o Francisco e eu. Jesus, ele diz: eu quis vos ajuntar como a galinha faz com os pintinhos. Jesus chamou todo mundo de pintinho. Amém? Imagina 2 pintinhos aqui. Dá para ver? Um pintinho fofinho, sou eu. Um pintinho mais magrinho. Agora, queridos, levanta a asa, pintinho. 2 pintinhos de asa aberta. Aí vem o problema, vem a dificuldade. E o Francisco e eu falo assim: vou correr para debaixo das asas do Francisco. Imagina os 2 pintinhos nessa cena. É fofo ou não é? Mas não funciona. Obrigado, pintinho Francisco. É fofo, mas não funciona. E nós fazemos isso demais. Quando vem o gavião, quando vem os problemas, nós procuramos um pintinho para correr debaixo das asas dele. É fofo, mas não funciona. O texto diz: debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas de Jesus, ali você vai estar seguro, ali você encontra abrigo. Mas debaixo das asas do pintinho vai morrer os 2 comidos pelo gavião. Está entendendo? Então, queridos, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Temos que ter uma fé madura, para quando o problema acontecer, saber para onde vai correr. A nossa função pastoral, episcopal, é te ensinar o caminho das asas de Deus. É dizer: corre, porque se você ficar aqui debaixo das minhas asas, vai morrer nós 2, você vai me atrapalhar a correr também, porque eu também estou correndo para debaixo das asas da galinha, para debaixo das asas de Jesus. Mas o pior desse versículo é diz: mas vocês não quiseram. Tem gente que não quer. Tem gente que prefere a fofura do pintinho. Está entendendo que a nossa fé tem que amadurecer?
E nós temos que saber para onde correr. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Fala para o seu irmão: você é um pintinho muito fofinho, mas você tem que correr para o lugar certo. Sai da minha asa, irmão. Sai da minha asa. Você tem que correr para Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. E por último, Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Olha o que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Fala para o irmão: acorda, Deus quer que você descanse com os recursos do céu. Você está ansioso? Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, por que você está preocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Descansar. Enquanto Marta estava agitada para um lado e para o outro, Maria escolheu ficar nos pés de Jesus, descansando e buscando o que vinha do céu, enquanto Marta estava buscando recursos da terra. E para encerrar, quero deixar com os irmãos mais um salmo, mais um versículo, Isaías 30:15. Quem conhece esse versículo? A gente passa por cima e quase não percebe. Isaías 30:15. Nem vou abrir porque já deve ter posto lá. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Fala para o seu irmão: irmão, a sua salvação não é desassossegar, é confiar e sossegar. Amém? Fala para o irmão: irmão, dá sossego. Dá sossego para o pastor. Você fica nessa ansiedade, nessa preocupação, dá sossego, irmão. Vai sossegar, menino. E o que diz o restante? Está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. E o que diz o final? Mas não quisestes. Esse é o nosso problema. Deus deixou uma quantidade de recursos no céu para você viver uma vida abundante na terra, para você viver uma vida de descanso, mas nós amamos ficar preocupados. Tem pessoa que diz assim: eu não entendo como é que você aguenta, não preocupa, eu estou quase morrendo. Como se essa atitude fosse a melhor de se escolher. O ansioso, ele quer que todo mundo fique ansioso. Alguém tem alguém ansioso assim em casa? Aqui não deve ter, Buriti tem muito. Quem por acaso aí é meio ansioso? Levante a mão. Uma irmã falou: pastor, eu não sou ansiosa, eu só sou preocupada. Depois de alguns dias ela descobriu que ela era ansiosa. E eu quero dizer para você, porque um problema que nós temos nos dias de hoje é ansiedade. Para mim, não tem um mal mais terrível do que a ansiedade. Por quê? Porque você não vê uma pessoa com câncer tirando a própria vida. Pelo contrário, ele está lutando para viver. Mas o ansioso tira a própria vida. A ansiedade, ela gera tantas enfermidades, e o pior que são enfermidades que você vai no médico e ele fala assim: você não tem nada, você só está ansioso. E a ansiedade, irmãos, é algo que você cria, você alimenta e só você dá conta de acabar com ela. E o que você vai usar para acabar com a sua ansiedade? Diga comigo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A fé. Procure os pastores: pastor, me dá um versículo para me gerar fé, para eu crer que o Deus vivo tem recurso para mim, ilimitado no céu, e que eu não preciso ficar preocupado com nada na terra, porque eu quero começar a descansar. Amém? Quem quer viver uma vida descansada? Fala para o seu irmão: meu irmão, viver uma vida descansada é a verdadeira vida abundante que Jesus veio trazer. Amém?
Glória a Deus. Então, aqueles que nessa noite resolvem entregar, mas é entregar de verdade, e dizer: Deus, eu quero essa vida abundante para minha família, para minha vida, para minha casa, e eu quero aplicar esses versículos, esses princípios na minha vida. Eu quero te convidar a ficar de pé.